Queridos e queridas, professor Paulo Basileu aqui, espero que vocês estejam bem. Vamos fazer as correções das questões das orações subordinadas substantivas. Questão 1 diz assim: assinale a opção em que se analisou inadequadamente a oração destacada. Então você vai perceber que há a oração em destaque e no final de cada opção há a classificação dessa oração em destaque. A gente tem que saber qual é a opção que revela a classificação errada. Olha a letra A. Agora sei porque não vieste. Agora sei isso. Quem sabe ou não sabe, sabe algo. Eu tenho uma oração com o verbo vir que funciona como objeto direto do verbo saber. Oração essa que eu posso trocar pela palavra isso. Eu não sei isso. Então essa oração não é subordinada adverbial causal. Ela antes funciona como objeto direto do verbo saber. Ela não é causal, ela funciona como objeto direto do verbo saber. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. De cara, resposta da questão, vou marcar aqui para você, ó. De cara, a letra A. Vamos olhar as outras? Vamos olhar? Vamos sim. Todas as manhãs te aguardava. Tem apenas um verbo nessa estrutura aqui, ó, desse período, oração absoluta ou período simples. Está aqui, oração absoluta. Letra C, ao meio-dia já era certo que não vinhas. Ao meio-dia já era certo isso. Essa oração é subjetiva, só está na ordem inversa. Ao meio-dia já era certo isso já era certo. Então isso é o sujeito do verbo ser. Troca a oração pela palavra isso, ela é subordinada substantiva. Que funciona, a palavra isso funcionaria como sujeito. Então, de fato, essa oração é subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Letra D, cheguei a supor isso. Que não existisses é a oração subordinada. A oração subordinada está relacionada a uma principal. Então, de fato, cheguei a supor é uma oração principal. Vamos olhar agora a letra E e depois a gente vai falar sobre a segunda questão. A letra E diz assim: eu não escolhia nem hesitava, não fazia uma coisa nem outra. Estou somando coisas que eu não faço, nem é um conectivo aditivo. Abre aspas. Soma coisas, é uma adição negativa, melhor dizendo, fecha aspas. Então, eu tenho aqui nem, introduzida pela conjunção nem, que é uma conjunção aditiva, uma oração coordenada sindética aditiva. Basta dizer que ela é sindética, está certo. Então, a E está certa, nós queríamos a classificação errada, como eu já falei, questão 1, letra A. Olha a questão 2. Questão 2 diz assim: leia, minha suspeita é que todos ficaram aliviados com a notícia. Perceba que a oração destacada é que todos ficaram aliviados com a notícia. A oração em destaque no período acima classifica-se como subordinada substantiva, minha suspeita, sujeito, verbo ser, verbo de ligação. Se eu trocar pela palavra isso, vai falar minha suspeita é isso, ou minha suspeita é essa. Qual é a configuração que eu teria quando eu troco a oração pela palavra isso? Minha suspeita é o sujeito, verbo ser, verbo de ligação, e no lugar, não é que seria de um predicativo do sujeito, eu tenho uma oração. Então essa oração funciona como predicativo do sujeito? Sim. Então eu vou dizer que essa oração é uma oração subordinada substantiva, eu troco pela palavra isso, não é? Se você quiser facilitar a sua vida, dá para, neste caso, trocar por essa, minha suspeita é essa, tá? Vai funcionar também. Essa oração é uma oração subordinada substantiva que ocupa o lugar que é de um predicativo. Por quê? Ela está numa frase em que há a seguinte ordem: sujeito, verbo de ligação, depois vem o quê? O predicativo do sujeito. Então essa oração é predicativa, significa que a resposta é letra C. Leia, meu filho ainda não sabe se ganhará uma bolsa de estudos. Assinale a alternativa que apresenta a mesma classificação da oração acima destacada. Queridos, mais uma vez, meu filho ainda não sabe isso. Se eu consigo trocar a oração pela palavra isso, isso é um macete para você entender que essa é uma oração subordinada substantiva. Quando eu troco pela palavra isso, pensa na função sintática dessa palavra na nova frase. Meu filho ainda não sabe isso. Quem sabe ou não sabe algo. Isso seria o objeto direto. Troquei a oração pela palavra isso, a oração é subordinada substantiva. A palavra isso é o objeto direto, então a classificação da oração substantiva vai ter este nome, nome de objeto direto. A oração será subordinada substantiva, objetiva direta. A questão pede para você marcar a opção em que nós temos uma oração com a mesma classificação, subordinada substantiva, objetiva direta. Vamos olhar a letra A.
O professor garantiu que haverá um aumento no número de bolsas. O professor garantiu isso. Quem garante, garante algo. Troquei a oração que haverá um aumento no número de bolsas pela palavra isso, já sei que essa oração é uma oração subordinada substantiva. Essa palavra isso funciona como objeto direto da oração principal? Sim. Então eu vou dizer que essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? Então, resposta de cara é letra A. É aqui que eu tenho uma oração, subordinada substantiva objetiva direta. E nas outras, professor? Vamos ver? Vou passar para cá para acompanhar com você. Olha a letra B. Sabe-se que muitos não estudaram para ganhar a bolsa de estudos. Queridos, sabe-se isso, que muitos não estudaram. Então, essa oração aqui, que muitos não estudaram, está relacionada ao verbo saber. Aí você pensa, objeto direto, né? Eu troco pela palavra isso, sabe-se isso. Não. Quando eu tenho verbo transitivo direto seguido da partícula ser, este elemento relacionado ao verbo transitivo direto, que tem uma partícula ser relacionada a ele, verbo, é o sujeito da voz passiva. Exemplo, alugam-se casas. Numa estrutura, uma oração absoluta, período simples. Alugam-se casas é o mesmo que casas são alugadas. Eu tenho o verbo transitivo direto alugar mais a partícula ser. O elemento ligado ao verbo transitivo direto mais a partícula ser é o sujeito da voz passiva. Aqui eu tenho um sujeito da voz passiva em forma de oração. Sabe-se isso. Isso é sabido. Então essa oração que muitos não estudaram é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ela não é objetiva direta como aquela que aparece aqui, que haverá um aumento no número de bolsas. Então não é a letra B, tá? Questão colocada aí para te confundir, certo? Então preste atenção, não é a letra B. Olha a letra C. O problema é que o número de bolsas não atende a todos. Sujeito o problema, verbo de ligação é que o número de bolsas não atende, eu posso trocar pela palavra isso. Eu teria a seguinte oração absoluta. O problema é esse, ou o problema é isso. Eu teria sujeito, verbo de ligação. A oração substituída pela palavra isso teria a função de predicativo do sujeito. Então, troquei a oração pela palavra isso, ela é a subordinada substantiva. A palavra isso, aqui, na letra C, é um predicativo do sujeito, logo a oração é subordinada substantiva predicativa. E olha a letra D, o professor deu garantia de que haverá um aumento no número de bolsas. O professor deu garantia disso. Eu tenho aqui a preposição de mais a oração que eu troco pela palavra isso, que completa o sentido do substantivo abstrato garantia. Oração que complementa substantivo abstrato é oração subordinada substantiva completiva nominal. Troco pela palavra isso com a preposição de na frente, de mais isso, disso. O professor deu garantia disso. Disso vai complementar o substantivo abstrato garantia. E por isso vai funcionar como um complemento nominal, disso. Se eu troco pela palavra isso com a preposição de na frente, fica disso. E este termo disso é um complemento nominal, logo a oração é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Beleza? Então, já falei para vocês que a resposta da 3 é a opção A. Vamos olhar agora a questão 4, que diz assim, leia, se alguma pessoa amiga pedir que você me diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. No texto acima, a oração destacada classifica-se como subordinada, diga isso. Estou dando uma ordem, certo? Quando eu estou dando uma ordem, verbo no imperativo, normalmente atua com sujeito oculto. Diga você isso. Você seria o sujeito. Agora, quem diz algo, diga o quê? Diga que me adora, diga isso. Então, quem diz algo, este verbo aí, o elemento relacionado a ele, funciona como objeto direto. Então, olha só, troquei essa oração pela palavra isso, diga isso. Essa oração é subordinada substantiva. A palavra isso é objeto direto do verbo dizer? Sim. Então, se a palavra isso é objeto direto, a oração vai ter a mesma classificação. Oração subordinada substantiva, que funciona como objeto direto, ela é objetiva direta. Subordinada substantiva, objetiva direta. Resposta da questão, vamos lá, letra C. 4, letra C, tá aqui, substantiva objetiva direta. E a questão 5, para a gente fechar,
as questões de orações subordinadas substantivas. Olha que questão interessante. No trecho, todos diziam que ela era orgulhosa, mas afinal descobri que não. A última oração se classifica como, queridos? A última oração, quando você olha para isso que você está vendo, para a questão que você está vendo, você pensa, o último verbo é o verbo descobrir. Bom, a oração é introduzida pela conjunção mais. Você de cara tem a tendência de marcar coordenada sindética adversativa. Porém, vamos pensar um pouco. Olha a maldade da questão. Quando eu tenho o advérbio não, é um advérbio de negação. Quando eu tenho o advérbio não, ele atua para negar ações de processos verbais, certo? Eu não irei, eu não sairei, ela não saiu, ela não ficará. Perceba que essa palavra não normalmente precede um verbo negando a ação desse verbo. Por que eu estou falando isso? Quando eu digo para vocês, todos diziam que ela era orgulhosa, mas afinal descobri que não, se a palavra não normalmente está relacionada a um verbo, você entende que aí existe um verbo implícito, subentendido? Todos diziam que ela era orgulhosa, mas afinal descobri que não era. Ué, professor, mas por que a banca não escreveu descobrir que não era? Para não ficar repetitivo. Afinal, o verbo ser conjugado no pretérito imperfeito já aparece aí, ó. Todos diziam que ela era orgulhosa, mas afinal descobri que não era. Ficaria repetitivo. Então, fica subentendida a ideia do verbo aí. Eu vou colocar aqui em cima, só para você entender o trecho que eu quero que você pegue. Aqui, ó. Mas, afinal, descobri que não. Não é? Só que fica subentendido o verbo. Descobri que não era orgulhosa. Não é? Todos diziam que ela era orgulhosa, mas afinal descobri que não era orgulhosa. Então fica subentendida na verdade fica subentendido esse predicado aqui, que não foi usado ali justamente para evitar repetições. Então, queridos, a última oração não é a oração com o verbo descobrir. A última oração é essa daqui, ó. Mas afinal descobri que não era, mas afinal descobri isso. Eu não consigo trocar pela palavra isso. Se o verbo tem essa conjugação descobrir, eu sei que aqui eu tenho um sujeito oculto de primeira pessoa, porque é o único capaz de conjugar esse verbo. Eu descobri. Quem descobre, descobre algo. Então, essa oração que eu troco pela palavra isso, ela é subordinada substantiva. Se eu dissesse, mas afinal descobri isso, eu entenderia que isso seria o objeto direto do verbo descobrir. Então, qual é o macete? Troquei a oração pela palavra isso, a oração é subordinada substantiva. Mas a oração subordinada substantiva tem 6 classificações, não é? As 6 funções sintáticas que, no geral, o substantivo desempenha. Bom, qual é a função sintática da palavra isso aqui? Vai ser a mesma função sintática da oração. Mas, afinal, descobri isso. Isso seria o objeto direto do verbo descobrir. Então, se eu troquei a oração pela palavra isso, ela é subordinada substantiva. A palavra isso funciona como objeto direto, logo eu tenho uma oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Qual é a resposta? Letra C, subordinada substantiva objetiva direta. Então perceba a maldade da questão, tá? Tem que tomar muito cuidado com questões desse tipo. Desconfie, tá? Se você achar a questão muito fácil, beleza? Então, meus amigos e minhas amigas, assim eu encerro a correção das questões sobre orações substantivas. Em outra ocasião voltaremos com novas correções. Forte abraço do Basileu, até a próxima. Fui!